Os apaixonados por Fórmula 1 com certeza se fazem saber da grande potência que tem um carro da categoria. Muitas tecnologias que chegam até os nossos carros de passeio e uso diário, primeiramente passam pelos testes da Fórmula 1. Com certeza você já teve o desejo de pilotar uma máquina daquelas, mas algo que você talvez não saiba é que um Fórmula 1 tem a capacidade de andar no teto. Pode parecer mentira, mas sim, isso é possível. A verdade é que um carro de Fórmula 1 moderno é capaz de desenvolver até 3,5 G de força lateral em curva. Isso significa que seu peso é multiplicado em 3,5 vezes, graças ao downforce. Então sim, em teoria, a partir de certa velocidade ele pode ser conduzido upside down, ou seja, de cabeça para baixo. Realmente a ideia parece extremamente fictícia. Imagine só, um carro de 800 quilos a trafegar no teto. Um tanto quanto assustador, não é mesmo? Para distrair, antes da teoria, você se lembra com certeza do agente K levar o Ford LTD Crown Victoria do MIB para uma pequena exploração de cabeça para baixo através do túnel Queens Midtown em Homens de Preto? Talvez isso não seja mesmo possível, mas o downforce de um Fórmula 1 pode tornar isso real. O downforce é uma força aerodinâmica vertical que conecta o carro ao chão. Ela é criada pelo ar que, movendo-se sobre a carroceria do veículo, empurra-o para baixo. Mas é possível que alguém se pergunte: isso não reduziria a velocidade do carro? Isso é, tornando-se algo desagradável? Mas a resposta é muito simples. No automobilismo, quanto mais rápido, melhor. Claro. Afinal, chegar mais rápido e antes de qualquer outra pessoa significa alcançar a vitória. Mas preste atenção, não adianta nada ser rápido se a estabilização do carro for ruim e colocar a vida do piloto em risco, com chance de o carro atingir certa velocidade e literalmente voar para fora da pista. Existe um limite de velocidade que o carro não deve ultrapassar, se não quisermos, é claro, que ele decole do solo. Pensando nisso, ter boa aderência ao solo é mais do que essencial em todo esse processo. Essa aderência, o tal downforce, é gerada por uma série de fatores que envolvem pneus, as suspensões, o baixo peso e o centro de gravidade. Mas dentre todas elas, a mais importante é a que de fato leva a um resultado mais marcante: a aerodinâmica. Os elementos principais da aerodinâmica que promovem esse downforce são o assoalho, asas dianteiras e traseiras. A maior parte do downforce de um Fórmula 1 atual é gerado pelo assoalho, que forma uma área de baixa pressão sobre o carro, sugando-o para a pista. Isso é conhecido como efeito solo. Isso é feito por meio de desenhos aerodinâmicos criteriosos do assoalho para trabalhar junto com a asa traseira superior, inferior e difusor, para maximizar o fluxo de ar e minimizar também a turbulência e o arrasto aerodinâmico. O arrasto seria definido como a resistência que deve ser vencida para que o carro atravesse o ar, ou seja, na prática, é uma consequência natural do downforce. As equipes que participam de corridas automobilísticas buscam obsessivamente o equilíbrio perfeito entre o arrasto e o downforce, para alcançar a eficiência aerodinâmica ideal e o que os torna alguns milissegundos mais rápido. Esse equilíbrio normalmente varia dependendo do circuito em que se compete. O downforce permite que os pilotos façam curvas em alta velocidade, intangíveis pelos carros populares que não possuem asas. Isso porque eles ganham muito mais em aderência do que um carro comum. A quantidade de downforce produzida pode ser ajustada para se adequar a diferentes condições de pista e estilos de pilotagem. Sabendo disso, fica mais palpável tratarmos sobre o carro de Fórmula 1 andando no teto. Para que isso seja possível, muitos são os fatores de influência, mas o downforce com certeza tem um papel de destaque. É necessário que se crie um downforce específico que ultrapassa a força da gravidade, e para isso, o carro deve ultrapassar uma determinada velocidade. Durante os cálculos, há variações nas conclusões, mas muitos acreditam que apenas velocidades superiores a 250 km por hora produziriam energia suficiente para sugar o carro suficientemente contra o teto. Sendo assim, ficou fácil. Qualquer um pode andar de cabeça para baixo em um Fórmula 1.
Bom, não. A verdade é que muitos aspectos impedem essa façanha. Os depósitos de combustível e de óleo, por exemplo, não poderiam funcionar se o carro estivesse de cabeça para baixo, ou seja, como um carro vai se mover sem óleo e sem combustível? A solução parece simples, não é mesmo? Coloque então um carro elétrico. Um Fórmula E então pode tranquilamente sanar o problema, já que não usa combustível, óleo, líquido de refrigeração ou quaisquer outros líquidos irritantes que não seguem o script e impedem um carro de Fórmula 1 funcionar no teto. Mas o problema é que, no caso de um Fórmula E, ao invés de 798 kg, ele apresenta 900 kg de peso mínimo. Isso por causa dos 250 kg das baterias, resultando na necessidade de muito mais downforce para manter o carro de cabeça para baixo. A verdade é que na prática, os carros de Fórmula 1 produzem mais de 3 vezes a quantidade de força descendente em comparação a um carro de Fórmula E. No comercial da Mercedes-Benz com Michael Schumacher, a impressão é de que a AMG conseguiu fazer isso com sua potente máquina subindo as paredes e alcançando o teto. Mas se fôssemos colocar em pé de igualdade com a realidade, se um carro de Fórmula 1 tentasse de fato fazer o mesmo, à medida em que se deslocasse para o lado da parede do túnel, é provável que uma das rodas dianteiras levantasse do chão, anulando grande parte da aerodinâmica da parte inferior, reduzindo drasticamente o downforce. Além disso, o carro já precisaria de ultrapassar a sua velocidade mínima crítica para manter a condução invertida. Por isso, se adicionarmos a perda de downforce descendente durante a transição, essa velocidade é ainda maior, ou seja, o potencial para cometer erros graves é enorme. No final das contas, o veredito é o seguinte: sim, em teoria o carro de Fórmula 1 poderia viajar de cabeça para baixo se fôssemos considerar apenas o downforce, que é suficientemente forte para permitir isso, mas todos os outros detalhes que se criam nesse cenário tornam a situação extremamente improvável. Se você assistiu o vídeo até aqui, por favor, nos ajude se inscrevendo no canal e curtindo o vídeo. Ative o sininho para saber quando postarmos novamente. Nos encontramos no próximo vídeo do canal. Sim, isso é possível. Até logo!